O teu irmão e a sua família vão viver aqui até encontrarem uma casa nova, disse a minha sogra, no dia em que celebrávamos a compra da nossa nova vivenda em Cascais, avaliada em 1,5 milhão de euros. O meu coração gelou, mas o meu marido, David, chocou todos ao responder friamente. Desculpa, mãe. Esta casa não é um infantário. A minha sogra ficou em silêncio, humilhada, o que levou a esta tensão insuportável numa família que parecia perfeita. Fique para descobrir a teia de mentiras, traições e um segredo sombrio que quase destruiu tudo. Antes de a história começar, escrevam nos comentários de que parte de Portugal ou do mundo nos estão a ouvir. Não se esqueçam de deixar um gosto e subscrever para que o canal Sombra da Amante possa crescer e trazer histórias ainda mais fascinantes. A luz do candelabro brilhante refletia-se no chão de mármore perfeitamente polido da sala de estar principal. O aroma de petiscos deliciosos espalhava-se por todo o espaço. Uma travessa de amêijoas a bulhão-pato repousava ao lado de estaladiços pastéis de bacalhau e de uma tábua de queijos e enchidos da Serra da Estrela, acolhendo os familiares e vizinhos que marcavam presença naquela noite. Lara estava elegantemente posicionada num canto da sala, ajeitando a sua blusa que lhe caía impecavelmente sobre o peito. Os seus lábios mantinham um sorriso sincero sempre que recebia os parabéns dos convidados, que elogiavam a beleza da nova casa. Esta magnífica residência, avaliada em 1,5 milhão de euros, era mais do que apenas um edifício de tijolo e cimento para Lara. Era a materialização do seu suor, das suas lágrimas e das longas noites, sem dormir, que passara a construir o seu negócio de raiz até alcançar o sucesso que agora desfrutava. Ao seu lado, David mantinha-se firme, acompanhando a sua amada esposa. O seu olhar irradiava um orgulho imenso, um tributo silencioso à resiliência de Lara. Antigamente, a vida deles não era tão bela como agora. No início do casamento, tiveram de engolir a pílula amarga de uma vida cheia de dificuldades. Lara lembrava-se perfeitamente do calor abrasador a subir as calçadas íngremes de Alfama para entregar as suas mercadorias a pé. Entretanto, David trabalhava de sol a sol, sem descanso. No entanto, o mais doloroso não era a pobreza em si, mas sim as humilhações constantes da família do seu marido. Sempre que havia uma reunião de família, a dona Beatriz encontrava uma forma de rebaixar Lara. Aquela mulher de meia-idade nunca valorizou o trabalho árduo da sua nora. Em frente a muitas pessoas, dona Beatriz apontava frequentemente para Lara, chamando-a de mulher de mau agouro, que tornara a vida de David miserável. Rita, a irmã de David, acompanhava sempre as palavras da mãe com uma risada de escárnio. Rita, naquela altura, exibia sempre Tomé, o seu marido, que ocupava um cargo de chefia numa empresa, comparando constantemente a sua vida de luxo com a de Lara. Lara só podia baixar a cabeça para conter as lágrimas, engolindo todas aquelas ofensas em silêncio para não magoar David. O próprio David defendia sempre Lara, puxando a mão da esposa para longe daquele ambiente tóxico e prometendo que um dia provariam a todos que Lara era a joia mais preciosa da sua vida. E naquela noite, essa promessa tornou-se realidade. A casa imponente, com um vasto jardim e uma fileira de pilares robustos, era a prova silenciosa da sua ascensão. A festa de inauguração decorria de forma pacífica e solene. As orações de encerramento tinham acabado de ser proferidas quando a porta principal se abriu bruscamente. Dona Beatriz entrou com o queixo erguido, seguida por Rita, que olhava para todos os cantos da sala com um olhar calculista. A presença delas arrefeceu imediatamente a temperatura da sala. Os convidados, que antes riam alegremente, agora sussurravam entre si, sentindo a tensão súbita que surgira. Lara respirou fundo, tentando manter a calma. Avançou para receber a sogra e a cunhada, oferecendo-lhes comida e bebida educadamente. No entanto, Dona Beatriz rejeitou a oferta. A mulher dirigiu-se para o centro da sala, garantindo que se tornava o centro das atenções de todos os presentes. Com uma voz alta e um tom arrogante, Dona Beatriz começou a falar. Esta casa é realmente grande, mas vai parecer muito vazia se for habitada apenas por 2 pessoas. Por isso, a partir de amanhã, a Rita e a sua família vão viver aqui até encontrarem uma casa nova. Além disso, esta é a casa do irmão dela.
É uma obrigação absoluta de um irmão mais velho fazer a sua irmã mais nova feliz, especialmente quando ela precisa de um lugar decente para viver. Um silêncio imediato envolveu toda a sala. Nenhum convidado se atreveu a emitir um som. Lara sentiu o coração bater descompassadamente. Olhou para Dona Beatriz com incredulidade. Aquela mulher acabara de anunciar uma decisão importante sem pedir qualquer consentimento aos donos da casa. Lara prendeu a respiração, preparando-se para dar uma resposta educada, mas firme. Mas antes que pudesse abrir a boca, David deu um passo à frente. O corpo de David ergueu-se, interpondo-se entre Lara e a sua mãe, como um escudo impenetrável. O rosto de David estava impassível. O seu maxilar endureceu e o seu olhar era aguçado, fixando diretamente Dona Beatriz. Desculpa, mãe. Esta casa não é um infantário. A voz de David não era alta, nem gritada, mas tinha uma firmeza tão extraordinária que cada sílaba ecoou na sala silenciosa. O rosto de Dona Beatriz ficou pálido de repente. Os seus olhos arregalaram-se, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Estava habituada a impor a sua vontade e nunca tinha sido contrariada em público. A rejeição seca de David destruiu completamente a sua dignidade em frente aos parentes e vizinhos. Dona Beatriz sentiu-se humilhada até ao âmago. A sua respiração tornou-se ofegante. O peito subia e descia, contendo uma raiva explosiva. Atreves-te a contrariar a tua própria mãe em frente a tanta gente? Seu filho ingrato, esqueceste-te de onde vieste por causa da influência desta mulher, gritou Dona Beatriz, apontando para o rosto de Lara com o dedo indicador a tremer violentamente. David não se moveu, não baixou o olhar. Eu não estou a contrariar, estou apenas a constatar um facto. Esta casa foi construída puramente com o trabalho árduo de Lara dia e noite. Não permitirei que ninguém, incluindo a minha própria família, venha aqui e haja como se tivesse direito ao suor da minha esposa. A minha decisão está tomada. A Rita não vai viver aqui. Rita, que estava atrás da mãe, começou a chorar alto, tentando ganhar a simpatia dos convidados. Acusou David de se ter tornado uma pessoa cruel e de ter esquecido os laços de sangue. No entanto, David ignorou completamente aquele choro de crocodilo. Dona Beatriz, percebendo que o seu drama não estava a funcionar, lançou a sua última ameaça. Jurou que traria todas as malas e pertences de Rita à força para dentro de casa naquela mesma noite, desafiando David a expulsar fisicamente o seu próprio sangue. Depois de lançar a ameaça, Dona Beatriz puxou a mão de Rita e saiu de casa furiosa, batendo a porta com tanta força que algumas decorações da parede tremeram. Depois da partida delas, o ambiente da festa tornou-se constrangedor. Lara rapidamente assumiu o controle da situação, sorrindo e convidando os convidados a desfrutar novamente da comida, como se a tempestade tivesse passado e nunca mais fosse voltar. A noite avançava quando os últimos convidados finalmente se despediram. Lara e David arrumaram o que restava da festa num silêncio confortável. David certificou-se de que todas as portas e janelas estavam bem trancadas, enquanto Lara limpava a mesa de jantar. Nenhum deles discutiu o incidente vergonhoso de algumas horas antes. Estavam ambos muito cansados e só queriam descansar. No entanto, a tranquilidade não durou muito. Exatamente quando o relógio de parede marcava as 23, ouviu-se um barulho vindo do exterior. O som de um motor de carro a ser desligado bruscamente, seguido por fortes batidas no portão de ferro que se erguia à frente da casa. Lara e David trocaram um olhar. O seu marido dirigiu-se imediatamente ao monitor da câmara de segurança instalado na parede da sala. No ecrã, via-se claramente Rita, Tomé e os seus filhos em frente ao portão, rodeados por uma pilha de malas grandes e vários outros pertences. A ameaça de Dona Beatriz não era apenas um bluff. Eles tinham mesmo vindo naquela mesma noite. David pediu a Lara que ficasse dentro de casa, mas Lara recusou. Sentia que devia acompanhar o marido para enfrentar este problema. Os dois saíram, atravessando o vasto jardim da frente em direção ao portão. O vento da noite soprava com bastante força, mas não abrandou os seus passos firmes. Por entre as frestas do portão de ferro fechado, Rita olhava fixamente para Lara. O seu rosto estava coberto por uma maquilhagem que começava a esborratar,
e o seu olhar irradiava um ódio profundo. Tomé estava atrás de Rita com uma expressão carrancuda. Com os braços cruzados no peito, olhava para a casa imponente com um ar calculista. Abre o portão. Estás completamente louco? Deixar a tua própria irmã ao frio a esta hora da noite? Gritou Rita, continuando a abanar o portão de ferro com as duas mãos. David manteve-se firme atrás do portão, sem mostrar a menor intenção de pegar na chave ou abrir o cadeado. Eu já disse na festa, vocês não podem ficar aqui. Por favor, voltem para a vossa casa ou procurem outro lugar para pernoitar. Esta casa não é um abrigo. Ouvindo a resposta fria do irmão, a raiva de Rita aumentou ainda mais. Desviou o olhar de David e encarou Lara diretamente. Isto é obra tua, não é? Que feitiço lhe fizeste para o meu irmão se tornar tão mesquinho com o seu próprio sangue? Separaste o David da sua família de propósito para poderes ficar com a fortuna dele só para ti, sua mulherzinha traiçoeira. O insulto saiu da boca de Rita, ecoando as palavras dolorosas que ela costumava dizer no passado. No entanto, Lara já não era a mesma mulher fraca que antes só conseguia baixar a cabeça e chorar. Lara permaneceu calma, ajeitando a sua roupa, olhando para Rita e Tomé com um olhar de pena que apenas enfureceu ainda mais o outro lado. Lara respirou fundo, antes de responder às palavras de Rita, com um tom de voz muito suave, mas com uma agudeza extraordinária. Não dizias que o teu marido era um diretor de sucesso? Não te gabava sempre da grandeza e da riqueza do teu marido em todas as oportunidades que tínhamos? Por que é que agora um diretor de sucesso quer ficar na casa de uma mulher de mau agouro, como vocês costumavam chamar-me? O rosto de Rita ficou vermelho ao ouvir as palavras de Lara, que lhe devolviam todas as humilhações do passado. Abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. A ironia de Lara atingiu em cheio o ponto fraco da sua arrogância. Tomé, sentindo-se humilhado pela pergunta de Lara, deu um passo à frente e empurrou a esposa para o lado. O seu rosto mostrava uma mistura de raiva e desespero. Apontou rudemente para Lara. Não sejas arrogante. Não viemos aqui para mendigar. Precisamos deste lugar esta noite. Abre a porta agora. Precisamos de um esconderijo porque estamos a ser perseguidos. Se eles nos encontrarem aqui fora, vocês os dois também vão sofrer as consequências. O grito de Tomé quebrou o silêncio da noite. Sem se aperceber, a sua raiva fê-lo revelar o segredo que devia ter guardado às 7 chaves. A frase sobre ser perseguido e precisar de um esconderijo saiu-lhe da boca sem pensar. No bolso da sua roupa, os dedos de Lara moveram-se rapidamente, pressionando o botão de gravação de voz no seu telemóvel, registrando cada confissão gritada por Tomé. David olhou para Tomé com a testa franzida, começando a juntar as peças do puzzle sobre o porquê da família da sua irmã insistir tão repentinamente em ficar com eles. Percebendo que o marido tinha falado demais, Rita apressou-se a puxar o braço de Tomé e a mandá-lo calar. Tentou remediar a situação, dizendo que Tomé estava apenas cansado e a delirar. No entanto, o mal estava feito. David e Lara tinham ouvido tudo com clareza. Então vocês estão a fugir de alguém? Perguntou David em tom exigente. Querem trazer os vossos problemas para minha casa? Vão-se embora agora, ou chamo a segurança do condomínio para vos expulsar por fazerem barulho à meio da noite. A ameaça de David fez com que Rita e Tomé recuassem um passo. Sabiam que David nunca brincava com as suas palavras. Se a segurança do condomínio viesse, os seus problemas poderiam agravar-se. Resmungando e amaldiçoando Lara e David, Tomé finalmente carregou as malas de volta para o veículo. Rita olhou para Lara com um olhar vingativo antes de seguir o marido. O veículo partiu, deixando o pátio da casa com o som do motor a rugir alto. Lara desligou o gravador no seu telemóvel, guardando aquela prova como uma arma para o caso de eles tentarem perturbar a paz da sua família novamente. Naquela noite, eles conseguiram defender a sua casa do primeiro ataque. Mas Lara e David sabiam que a verdadeira guerra com os membros da família sem vergonha estava apenas a começar. Na manhã seguinte ao tenso incidente no portão, o ambiente dentro de casa estava muito silencioso. A luz do sol da manhã entrava pelas frestas das cortinas, iluminando a mesa de jantar, onde Lara e David estavam sentados frente a frente. Nenhum dos dois tinha tocado no pequeno almoço.
As suas mentes ainda estavam presas aos gritos de desespero de Tomé na noite anterior. A confissão de Tomé sobre ser perseguido e precisar de um esconderijo não era algo que pudesse ser ignorado. David esfregou o rosto com força. Os sinais de cansaço eram bem visíveis. Como um homem que sempre valorizou a lógica e a calma, a situação da noite anterior testou realmente os limites da sua paciência. Lara olhou para o marido com carinho. A sua mão estendeu-se para segurar a de David, que repousava sobre a mesa. Lara sabia que o seu marido estava numa batalha interna entre o sentido de responsabilidade para com a família que o criou e o dever de proteger o lar que tinham acabado de construir. Depois de um longo silêncio, Lara finalmente falou, propondo um passo que considerava necessário para não andarem às escuras. Lara sugeriu contratar um detetive particular profissional para investigar a fundo o problema que envolvia Rita e Tomé, para que pudessem tomar as medidas preventivas adequadas. David concordou com a proposta da esposa sem discussão. Percebeu que perguntar diretamente a Dona Beatriz ou a Rita só resultaria em novas mentiras. Nesse mesmo dia, Lara contactou um antigo conhecido que trabalhava numa agência de investigação privada de confiança. Entregou a gravação da voz de Tomé e forneceu alguns dados básicos sobre o seu cunhado. O investigador prometeu resultados em pouco tempo, dado o acesso que tinham a várias bases de dados financeiras e registros legais. Enquanto esperavam pelos resultados da investigação, Lara e David tentaram manter a sua rotina de trabalho normal. Embora a sensação de apreensão os assombrasse constantemente, certificavam-se sempre de que todas as portas estavam bem trancadas e o sistema de segurança da casa estava sempre ligado quando saíam para trabalhar. A suspeita de que a família de David escondia um problema muito grave não os deixava dormir em paz. Alguns dias depois, um envelope grosso contendo um relatório chegou à secretária de Lara. Lara levou imediatamente os documentos para casa para os ler com o marido no seu escritório particular. Naquela noite, sob a luz fraca de um candeeiro de leitura, David abriu folha por folha o relatório da investigação com as mãos a tremer ligeiramente. A primeira página do documento atingiu a consciência de David com uma força tremenda. Revelava que o estilo de vida luxuoso que Rita e Tomé sempre exibiram era uma grande mentira. A sua casa de luxo tinha sido arrestada pelo banco por falta de pagamento das prestações durante meses. Mais chocante ainda, Tomé não era um diretor de uma empresa de sucesso. Como Rita sempre se gabara, a empresa era apenas uma fachada. Tomé estava afogado em dívidas astronômicas devido ao seu vício em empréstimos online ilegais. Os juros da dívida, que não paravam de aumentar, levaram Tomé a cometer um crime de burla de investimento. Ele enganou dezenas de pessoas para investir em capital num negócio fictício, e o dinheiro da fraude foi usado para sustentar o estilo de vida extravagante de Rita e para pagar as prestações dos empréstimos ilegais. Agora, as vítimas da fraude e os cobradores de dívidas contratados perseguiam Tomé por todo o lado. Essa era a verdadeira razão pela qual eles vieram implorar por proteção à meio da noite. Não estavam à procura de um lugar para ficar, mas sim de um esconderijo da justiça e da perseguição de cobradores de dívidas violentos. No entanto, a parte mais dolorosa do relatório estava na última página. Os olhos de David fixaram-se numa cópia do extrato bancário anexado pelo investigador. O relatório registrava um fluxo de fundos proveniente da conta pessoal de David. Alguns meses antes, Dona Beatriz tinha ido ter com ele a chorar, pedindo ajuda financeira com a desculpa de ter de se submeter a um tratamento para uma doença grave que exigia uma grande quantia de dinheiro. Como um filho que tentava ser dedicado, David transferiu sem hesitar uma grande soma das suas poupanças para as despesas do tratamento. No entanto, os dados do extrato bancário mostravam um facto cruel. O dinheiro que David enviou nunca foi usado para pagar despesas hospitalares ou comprar medicamentos. O dinheiro foi transferido diretamente para a conta de Rita no mesmo dia. Depois, o fundo foi gasto na compra de joias de luxo, malas de marca e no financiamento das férias caras da família de Tomé. David sentiu um aperto no peito. A sua respiração parecia presa na garganta. Então, todo este tempo, o dinheiro que a mãe pediu com a desculpa de estar doente foi usado para financiar a arrogância deles. A voz de David soou rouca e trêmula. Os seus olhos vidrados fixavam o papel nas suas mãos.
Esta traição parecia muito mais dolorosa do que um golpe físico. A sua própria mãe tinha explorado o seu afeto para financiar o estilo de vida falso da sua irmã. Uma raiva imensa começou a ferver no peito de David. Sentiu-se o homem mais estúpido por ter sido manipulado tão facilmente. Lara abraçou o marido com força, dando-lhe força em silêncio, deixando David extravasar a sua decepção. Enquanto David e Lara lamentavam a verdade recém-revelada, noutro lugar, Dona Beatriz executava o seu plano nefasto. Um facto que David não sabia era que alguns dias antes da festa de inauguração da casa de Lara, David tinha visitado brevemente a casa da sua mãe para entregar o convite. Na altura, David deixou a sua pasta de trabalho na mesa da sala de estar enquanto ia à casa de banho. Nesse curto espaço de tempo, Dona Beatriz, que já planeava a sua má intenção, vasculhou rapidamente a pasta de David e encontrou a chave suplente da casa de Lara. Sem perder tempo, Dona Beatriz correu para procurar um serralheiro que não ficava longe de sua casa. Ela duplicou a chave e devolveu a original à pasta de David antes que o seu filho saísse da casa de banho. Dona Beatriz sorriu maliciosamente enquanto segurava a chave duplicada. Ela planeava desde o início apoderar-se da casa da sua nora, quer David desse permissão ou não. Para ela, tudo que o seu filho possuía era também seu. Com a chave duplicada na mão, Dona Beatriz sentia que tinha o poder total para entrar e gerir a casa de luxo como quisesse, sem perceber que esta ação traria uma grande desgraça para si e para sua filha querida. O dia aproximava-se do fim quando Lara e David regressavam à casa do trabalho. As ruas movimentadas da cidade tornaram a viagem mais longa do que o habitual. Dentro do carro, ambos permaneceram maioritariamente em silêncio, ocupados com os seus próprios pensamentos sobre o que deveriam fazer. Depois de conhecer os factos chocantes do relatório do investigador particular, David decidiu que não toleraria mais a sua família de forma alguma. Ele planeava reunir provas adicionais e confrontar a sua mãe diretamente para cortar todo o apoio financeiro. Lara apoiou totalmente a decisão do marido. Sentia que era hora de viverem em paz, sem a sombra de uma família que sempre tentou sugar a sua felicidade e os seus bens. Quando o carro deles virou para a área residencial de luxo onde viviam, uma sensação de alívio começou a envolvê-los. Imaginavam que em breve descansariam numa casa calma e confortável. No entanto, essa sensação de alívio foi instantaneamente destruída quando o carro se aproximou do pátio da casa. À distância, Lara notou algo estranho e muito visível. O portão de ferro alto, que eles sempre mantinham bem trancado, estava agora escancarado. Um carro que eles conheciam muito bem estava estacionado de forma descuidada no pátio da frente, bloqueando a entrada do carro de Lara. O coração de Lara bateu forte. Um mau pressentimento invadiu imediatamente a sua mente. David parou o carro abruptamente do lado de fora do portão. O seu rosto ficou tenso, o maxilar endureceu. Sem dizer uma palavra, David saiu imediatamente do carro, seguido por Lara, que o seguia a correr. Atravessaram o pátio apressadamente. A porta principal da casa, feita de madeira de teca grossa, também estava destrancada. Estava ligeiramente aberta, permitindo que o barulho vindo de dentro fosse ouvido do lado de fora. David empurrou a porta até que se abrisse completamente, e a cena que se apresentou diante dos seus olhos fez o sangue ferver. A sala de estar e a sala de família, geralmente impecavelmente arrumadas, limpas e elegantes, estavam agora num estado caótico. Sapatos e sandálias sujos estavam espalhados pelo tapete caro que Lara comprara no estrangeiro. As almofadas do sofá estavam atiradas para o chão. Os filhos de Rita corriam um atrás do outro, gritando de alegria. As suas mãos sujas seguravam petiscos e tocavam nas paredes e nas decorações caras da sala. E no meio de todo aquele caos, Rita estava sentada confortavelmente no sofá principal. Tinha os pés em cima da mesa de vidro, mastigando um snack, a ver televisão com o volume muito alto. Rita não parecia sentir-se culpada. O seu rosto, pelo contrário, irradiava uma satisfação extraordinária, como se ela fosse a verdadeira dona da casa. Ao ver os proprietários chegarem, Rita não se levantou. Apenas olhou de relance e voltou a focar a sua atenção no ecrã da televisão. Lara ficou paralisada à porta,
olhando para a destruição da sua sala com o peito a subir e a descer, contendo a emoção. No entanto, antes que Lara pudesse dizer uma palavra de repreensão, o seu olfato captou o cheiro de comida vindo da cozinha. Sem se importar com Rita, Lara caminhou rapidamente em direção à sua cozinha imaculada, seguida por David. Ao chegar à cozinha, a cena era ainda mais dolorosa. Dona Beatriz estava em frente ao fogão, usando um avental de Lara. A mulher de meia idade tinha decidido por conta própria fazer um arroz de marisco, retirando do frigorífico os camarões tigre e as amêijoas que Lara guardava para uma ocasião especial. Agora tudo estava espalhado e desarrumado na bancada da cozinha. Os utensílios de cozinha caros estavam a ser usados de forma negligente. Dona Beatriz virou-se ao ouvir os seus passos. O seu rosto exibia uma arrogância incomparável. Já voltaram? Ótimo. A mãe está a cozinhar um jantar delicioso. Os ingredientes nesta casa são bastante completos, disse Dona Beatriz num tom depreciativo, como se estivesse a falar com a sua empregada. Lara esforçou-se para controlar a respiração. A raiva contida fazia com que as pontas dos seus dedos ficassem frias. Olhou para a sogra com um olhar penetrante. Como é que a senhora entrou na minha casa? A porta e o portão estavam bem trancados quando saí para trabalhar esta manhã. Dona Beatriz pousou os utensílios de cozinha e cruzou os braços à frente do peito, erguendo o queixo em desafio a Lara. Esta é a casa do meu filho. Por isso tenho todo o direito de decidir quem pode viver e comer aqui. Como mãe, tenho as minhas próprias maneiras de garantir que a minha filha não fica desamparada na rua por causa do egoísmo da minha nora. Eu tenho a chave desta casa agora e vocês não nos podem proibir. A Rita e a sua família vão dormir no quarto de hóspedes do resto do chão. Já mudei as coisas deles para lá. David, que esteve em silêncio todo este tempo, finalmente não conseguiu mais conter a sua raiva. O seu rosto endureceu. A sua voz soou muito baixa, mas carregada de ameaça. Tirem todas essas coisas daqui agora mesmo. A mãe roubou a chave da nossa casa e entrou sem permissão. Isto já não é apenas um problema de família. A mãe cometeu um crime. Rita, que ouviu a discussão na cozinha, aproximou-se. Ficou ao lado da mãe, apoiando-a com um olhar desafiador para o irmão. Queres expulsar a tua própria mãe? Queres prender a tua mãe por causa de uma coisa tão trivial como esta? Onde é que tens a cabeça, mano? Se te atreveres a expulsar-nos, eu vou vingar-me espalhando os podres desta tua mulher a toda a gente, ameaçou Rita com uma voz estridente. Vendo a teimosia e a arrogância das duas mulheres à sua frente, Lara percebeu que uma longa discussão não levaria a lado nenhum. Pessoas como elas nunca entenderiam a linguagem da cortesia e da lógica. Lara olhou fixamente para Dona Beatriz e depois sorriu levemente. Um sorriso frio que arrepiava. É assim, não é, senhora? Disse Lara num tom muito calmo, sem se deixar levar pela emoção. Lara meteu a mão na sua mala de trabalho e tirou o telemóvel. Pressionou alguns botões rapidamente e encostou o aparelho ao ouvido. Olá, polícia. Gostaria de denunciar a entrada de um grupo de intrusos na minha casa sem permissão, que estão a destruir os meus bens. Sim, eles usaram uma chave falsa para entrar. Por favor, enviem agentes ao meu endereço imediatamente. Tenho receio que possam tomar ações mais perigosas. Lara desligou a chamada e guardou o telemóvel de volta na mala. Olhou para Dona Beatriz e Rita, que ficaram imediatamente em silêncio. Os rostos arrogantes de Dona Beatriz e Rita ficaram pálidos ao ouvirem Lara chamar a polícia sem qualquer hesitação. A arrogância que exibiam desmoronou-se, substituída por um pânico extraordinário que começou a espalhar-se pelos seus rostos. A atmosfera na cozinha tornou-se extremamente tensa depois de Lara desligar a chamada. O pânico evidente nos rostos de Dona Beatriz e Rita parecia ter parado o tempo por um momento. Um longo silêncio dominou o espaço. Apenas se ouvia a respiração ofegante das duas mulheres que, momentos antes, se comportavam de forma tão arrogante e dominadora. Dona Beatriz tirou o avental com as mãos a tremer. Olhava para Lara com profunda incredulidade. Nunca imaginara que a nora, que antes ficava em silêncio quando era humilhada, agora tivesse a coragem de tomar medidas legais reais. Rita, ao lado da mãe, começou a ficar inquieta. Olhava para a porta de saída como se procurasse uma forma de escapar, mas as suas pernas pareciam rígidas.
A sua arrogância desmoronou-se sem deixar rasto, deixando apenas o medo da ameaça de prisão que agora as esperava. Tomé, que se tinha escondido num dos quartos de hóspedes por estar cansado, finalmente saiu ao ouvir a confusão. O seu rosto parecia muito amarrotado e confuso ao ver a sua esposa e a sua sogra paralisadas com os rostos pálidos, quando Rita lhe contou, com a voz a tremer, que Lara acabara de chamar a polícia. O rosto de Tomé ficou lívido. O seu medo dos cobradores de dívidas ainda não tinha desaparecido, e agora tinha de enfrentar as autoridades por uma acusação de invasão de propriedade. Tomé explodiu de raiva e culpou a esposa. Uma discussão violenta eclodiu entre os três. Tomé acusou Rita e Dona Beatriz de terem sido demasiado precipitadas ao tirar a chave e forçar a entrada. Rita, por sua vez, respondeu gritando que tudo isto acontecia por causa das dívidas acumuladas de Tomé. Lara e David apenas observavam o caos daquela família, sem qualquer interesse em intervir. Lara cruzou os braços em frente ao peito, sentindo que a ruína deles era consequência dos seus próprios atos. David olhou para a mãe com um olhar de profunda decepção, percebendo que a mulher que o trouxera ao mundo estava disposta a cometer um ato criminoso para impor a sua vontade. Pouco depois de a discussão acalmar por exaustão, o som das sirenes da polícia quebrou o silêncio da noite lá fora. O barulho das sirenes soou como o sino da morte para a arrogância de Dona Beatriz e Rita. Fortes batidas na porta principal seguiram-se momentos depois. Lara caminhou calmamente para abrir a porta, recebendo vários agentes uniformizados que entraram e protegeram o local. A chegada da polícia tornou a respiração de Dona Beatriz ainda mais irregular. No entanto, o seu instinto astuto rapidamente assumiu o controlo. Dona Beatriz atirou-se subitamente para o chão de mármore frio, começando a chorar convulsivamente e a bater no peito. Ela encenou um drama muito convincente de uma mãe idosa a ser oprimida. Com uma voz rouca e fingida, Dona Beatriz apontou para Lara e David, queixando-se aos agentes de que era apenas uma pobre mãe que viera visitar o seu filho, mas que fora expulsa e tratada como uma criminosa pela sua nora cruel. Os polícias experientes não acreditaram imediatamente no drama. Um dos agentes pediu uma explicação aos donos da casa. Lara, muito calmamente, foi ao seu escritório e voltou com uma pasta contendo os documentos oficiais de propriedade do imóvel. Entregou os documentos ao agente, que leu folha por folha com atenção, verificando o nome que constava na escritura. O facto legal falava de forma muito clara e irrefutável. A escritura da casa de luxo estava registrada única e exclusivamente em nome de Lara, 100%, sem qualquer interferência de nomes de terceiros. O agente então olhou para Dona Beatriz e explicou que, legalmente, Lara tinha o direito absoluto de recusar a entrada a qualquer pessoa na sua residência, especialmente se a entrada fosse feita através da duplicação de uma chave sem permissão. Este facto deixou Dona Beatriz ainda mais histérica, percebendo que a sua arma de choro era inútil perante a lei escrita. A polícia voltou-se então para David, pedindo confirmação se ele, como marido, também concordava com a expulsão ou se queria resolver o problema em família. Todos os olhos estavam agora postos em David. Rita olhava para o irmão com os olhos marejados de lágrimas. Dona Beatriz parou de chorar por um momento, na esperança de que ainda houvesse um pingo de compaixão no coração do seu filho. No entanto, David já tinha enterrado profundamente toda essa compaixão. David olhou para o agente com um olhar aguçado e uma voz muito firme. Declarou que apoiava totalmente a sua esposa. David pediu à polícia que expulsasse imediatamente aquele grupo de pessoas naquela noite, pois a sua presença ameaçava gravemente a segurança e a tranquilidade da sua família. A decisão absoluta de David destruiu a última defesa de Rita. Rita avançou de rompante, agarrou-se ao braço de David com força. As lágrimas banhavam o seu rosto, que antes parecia tão desafiador. Com uma voz estridente e desesperada, Rita implorou por misericórdia. Rita gritou palavras sobre como um irmão podia ser tão cruel a ponto de expulsar a sua própria mãe e irmã para a rua escura. Exigiu que David se lembrasse dos laços de sangue que corriam no seu corpo, exigindo o dever familiar que sempre fora o seu escudo. Rita chorou histericamente, agarrando-se às pernas do irmão, implorando para que lhes fosse permitido ficar, pelo menos por aquela noite. Ao ouvir as lamentações sobre os laços familiares,
O rosto de David endureceu ainda mais. As veias do seu pescoço saltaram, contendo uma raiva explosiva. David baixou o olhar, encarando Rita com o olhar mais frio que Lara já vira desde que se casaram. Não havia o menor calor nos olhos daquele homem. David então puxou o braço com força, libertando-se do aperto da mão da sua irmã e proferindo uma frase que mudou todo o rumo daquela noite. Laços de sangue? Desde quando é que temos laços de sangue que valham a pena defender? A frase cortou o silêncio da sala como um punhal. A voz de David ecoou, carregada com o peso de um passado muito sombrio. Ao ouvir estas palavras, Dona Beatriz e Rita calaram-se por completo. O choro de Rita parou subitamente. O seu rosto ficou pálido como se a sua alma tivesse sido arrancada à força. Dona Beatriz congelou no lugar onde estava sentada. O seu corpo tremia de medo ao ouvir David finalmente verbalizar o tabu que ela sempre tentara esconder. Lara, que estava ao lado do polícia, franziu a testa profundamente. A confusão tomou conta dos seus pensamentos. A frase do seu marido parecia muito estranha e escondia um grande segredo que Lara nunca soubera durante todos os anos em que construíram a sua vida juntos. Mas Lara conteve a sua curiosidade. Os polícias, vendo a situação a ficar cada vez mais descontrolada, finalmente agiram com firmeza. Forçaram Tomé, Rita e Dona Beatriz a arrumar rapidamente todos os seus pertences e escoltaram-nos para fora do luxuoso edifício sem mais demoras. A espessa porta de madeira de teca finalmente fechou-se, trancando todo o caos lá fora e restaurando o silêncio dentro de casa. O som das sirenes da polícia foi se afastando lentamente e desapareceu na escuridão da noite. Na sala de estar ainda desarrumada, Lara e David permaneceram lado a lado, sem dizer uma palavra. O silêncio era pesado, preenchido pelas emoções que ainda pairavam no ar. Lara caminhou lentamente em direção à cozinha, deixando o marido acalmar-se por um momento. Preparou 2 chávenas de chá de cidreira, na esperança de que o seu aroma suave pudesse relaxar um pouco os seus nervos tensos. Lara voltou para a sala e colocou as chávenas na mesa de vidro que antes fora usada como apoio para os pés por Rita. David sentou-se no sofá comprido, a cabeça baixa e as mãos a cobrir o rosto cansado. Lara sentou-se ao lado dele, tocando-lhe no ombro com muita suavidade. David, bebe um pouco para te acalmares, disse Lara com uma voz muito baixa e tranquilizadora. David levantou a cabeça. Lara ficou chocada ao ver os olhos do marido vermelhos, cheios de lágrimas prontas a cair. O homem forte que sempre fora o seu protetor parecia agora muito frágil e destroçado. David aceitou a chávena com as mãos a tremer. Bebeu um gole lentamente antes de a pousar. Respirou fundo, como se reunisse os restos de coragem para abrir uma caixa de Pandora que mantivera trancada durante mais de uma década. Lara não o pressionou. Apenas ficou sentada em silêncio, à espera que o marido estivesse pronto para falar sobre o significado por trás da misteriosa frase que dissera a Rita momentos antes. Deves estar muito confusa com o que eu disse. Lara, começou David com a voz rouca. Há uma verdade amarga que nunca te contei. Sempre tentei enterrar esse passado porque lembrá-lo só me traz uma dor insuportável. Mas o que aconteceu esta noite prova que não posso continuar a esconder-me. Tens o direito de saber tudo. Lara segurou a mão do marido com força, sinalizando que estaria sempre ao seu lado, acontecesse o que acontecesse. David retribuiu o aperto de mão e começou a desvendar a sua história sombria do passado. David revelou o facto chocante de que Dona Beatriz não era a sua mãe biológica. A mãe biológica de David falecera quando ele era muito pequeno, devido a uma doença grave. Alguns anos após a morte da sua mãe, o pai de David casou novamente com Beatriz, uma viúva que tinha uma filha de um casamento anterior, a Rita. Portanto, Rita não tinha qualquer laço de sangue com David. Era apenas sua meia-irmã. No início, a vida deles decorria com normalidade. O pai de David era um empresário de sucesso com muitos bens e poupanças para o futuro. No entanto, a tempestade da destruição chegou quando o pai de David faleceu subitamente de um ataque cardíaco, quando David tinha acabado de entrar para o ensino secundário. Após a morte do pai, a verdadeira natureza de Beatriz veio ao de cima com uma astúcia extraordinária. Beatriz aproveitou-se da confusão e da tristeza da família para manipular todos os documentos da herança.
Subornou várias pessoas e falsificou assinaturas para transferir todos os bens valiosos, incluindo a casa deixada pelo pai, para o seu nome. Não contente, Beatriz expulsou David da sua própria casa sem um tostão. Deixou o seu enteado viver na rua, a lutar sozinho para comer e pagar os seus próprios estudos, fazendo trabalhos precários, desde lavar pratos em restaurantes de beira de estrada a trabalhar como carregador. Enquanto David passava fome e frio, Beatriz criava Rita em grande luxo, usando a riqueza arduamente ganha pelo falecido pai biológico de David. É por isso que eles te odiavam tanto quando ainda éramos pobres. Lara, disse David, com as lágrimas finalmente a escorrerem-lhe pelo rosto. Eles sempre nos insultaram, não apenas por sermos pobres. Insultavam-me porque tinham medo. Tinham medo de que um dia eu me reerguesse, me tornasse bem-sucedido e reivindicasse os direitos que eles me roubaram. Humilhar-nos era a forma deles de nos reprimir mentalmente, para que nos sentíssemos sempre inferiores e impotentes. Ao ouvir esta confissão, o peito de Lara apertou-se. A dor das humilhações que sempre recebera da sua madrasta ao longo dos anos desapareceu subitamente, substituída por uma raiva imensa pelo sofrimento que o seu marido passara. Lara nunca imaginou que o seu marido guardasse um trauma tão profundo e doloroso. Não era de admirar que David tivesse um coração de pedra sempre que lidava com a sua família. Lara envolveu o corpo do marido num abraço apertado, chorando também ao sentir a dor da infância de David. Acariciou-lhe as costas suavemente, fazendo uma promessa com uma voz firme e cheia de convicção. Eu prometo, querido, a partir deste momento, eles nunca mais poderão tocar-nos, magoar-nos ou destruir as nossas vidas. Vamos lutar e garantir que eles recebam o castigo que merecem pelos seus atos maldosos no passado. Enquanto o casal se fortalecia mutuamente dentro da casa acolhedora, noutro lugar, um clima de hostilidade fervia. Dona Beatriz, Rita, Tomé e os seus filhos foram forçados a alugar um quarto numa pensão de baixa categoria na periferia da cidade, usando o pouco dinheiro que lhes restava. O quarto apertado era quente e abafado, fazendo com que os filhos de Rita chorassem a noite toda. Tomé voltou a culpar a situação e saiu do quarto para procurar um novo empréstimo. Sabe-se lá onde. A vergonha de terem sido expulsos pela polícia transformou-se num ressentimento profundo no coração de Rita e da sua mãe. Não aceitavam ser derrotadas por uma mulher que sempre desprezaram. Sentada no chão sujo, Rita pegou no seu telemóvel. Os seus olhos brilhavam com uma intenção maliciosa. Começou a planear um contra-ataque para destruir a principal fonte de riqueza de Lara, o seu restaurante, que era muito famoso e bem-sucedido. Rita sabia que a reputação é tudo no mundo da culinária. Usando uma conta falsa, Rita criou um vídeo calunioso. Juntou imagens de cozinhas sujas que encontrou em motores de busca e inseriu narrações falsas, acusando o restaurante de Lara de usar ingredientes estragados, carne imprópria para consumo e de misturar produtos químicos perigosos em todos os pratos. Rita redigiu a difamação de forma muito convincente, posicionando-se como uma ex-funcionária sofredora que queria expor os crimes da proprietária. Depois de o vídeo falso estar pronto, Rita começou a espalhá-lo por vários grupos de conversação e páginas de redes sociais. Ela sorriu maliciosamente, imaginando que na manhã seguinte o negócio de Lara estaria em ruínas e que Lara se ajoelharia a pedir-lhes ajuda. Rita nunca percebeu que a sua decisão de espalhar esta mentira seria o caminho direto para a sua própria destruição. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente, como se não se importasse com a tempestade de difamação que assolava a vida de Lara. Quando Lara chegou ao seu restaurante, o ambiente, geralmente movimentado com filas de clientes, estava agora muito silencioso. Vários funcionários receberam Lara com rostos em pânico e cheios de preocupação. O chefe de cozinha aproximou-se imediatamente de Lara, relatando que desde o início da manhã, um vídeo falso se tinha espalhado largamente nas redes sociais. O vídeo acusava o restaurante de Lara de usar ingredientes estragados e nojentos. A calúnia espalhou-se a uma velocidade assustadora, fazendo com que muitos clientes habituais cancelassem as suas encomendas subitamente. Lara entrou no seu escritório, sentou-se calmamente e reproduziu o vídeo no seu portátil. Não havia sinal de pânico no seu rosto.
Reconheceu perfeitamente o padrão de frases e a forma de falar usadas no texto do vídeo. O seu instinto aguçado apontou imediatamente para um nome: Rita. David, que acabara de chegar para se juntar à esposa, abraçou os ombros de Lara, dando-lhe todo o apoio para enfrentar esta nova provação lançada pela sua família postiça. David e Lara eram um casal muito inteligente e sempre pensavam de forma lógica. Não perderam tempo a chorar ou a lamentar-se. Nesse mesmo dia, David contactou um perito em tecnologia digital e um advogado de renome para os ajudar a desmascarar este crime. O perito digital trabalhou muito rapidamente, rastreando o rastro digital da primeira publicação do vídeo falso. O resultado foi muito preciso e satisfatório. O endereço de rede de internet do criador do vídeo apontava diretamente para o telemóvel de Rita. Com esta forte prova digital em mãos, o seu advogado preparou uma queixa-crime por difamação. No entanto, David não queria parar por aí. Sentia que era o momento certo para limpar todos os parasitas da sua vida. David voltou para casa, abriu o seu cofre pessoal e retirou uma pilha de documentos antigos que guardara cuidadosamente. Os documentos continham provas legais da propriedade dos bens deixados pelo seu pai, que durante décadas foram desviados unilateralmente por Dona Beatriz. David juntou todas as provas do passado com o caso de difamação recém-ocorrido. 2 dias depois de o vídeo difamatório se ter tornado viral, Lara e David realizaram uma conferência de imprensa numa das grandes salas do seu restaurante. Dezenas de jornalistas e criadores de notícias encheram a sala, prontos para procurar respostas sobre as notícias negativas que estavam a ser muito discutidas. Lara e David sentaram-se lado a lado na mesa da frente, acompanhados pelo seu advogado. Com uma calma extraordinária, Lara começou a falar. Mostrou gravações de câmaras de segurança de alta resolução da cozinha do seu restaurante. As gravações provavam claramente que a cozinha de Lara estava sempre impecavelmente limpa, usava ingredientes frescos de alta qualidade e cumpria todas as normas de higiene alimentar. Lara explicou cada processo de preparação de alimentos de forma clara e convincente. A sua declaração desmentiu imediatamente todas as mentiras do vídeo difamatório. No entanto, o clímax da conferência de imprensa ocorreu quando David pegou no microfone. O rosto do homem estava muito sério e determinado. Diante dos flashes das câmaras dos jornalistas, David revelou as provas do rastreamento do endereço de rede de internet, que mostravam que a propagadora da notícia falsa era sua própria meia-irmã. David explicou que o motivo do ataque era o ressentimento da família por não lhes ter sido permitido ficar na sua nova casa. A declaração de David surpreendeu todos os jornalistas, mas a verdadeira surpresa estava apenas a começar. David levantou uma pasta grossa contendo documentos legais e olhou diretamente para a multidão de jornalistas com um olhar muito penetrante. Não estamos apenas a apresentar queixa por difamação, mas também a anexar provas do desvio da herança do meu pai, ocorrido há dezenas de anos, por esta mulher. As palavras de David tornaram-se notícia de primeira página por todo o lado. Assim que a conferência de imprensa terminou, a onda de apoio público inverteu-se drasticamente. Os internautas que antes atacavam Lara, agora atacavam ferozmente as contas de redes sociais de Rita e Dona Beatriz. Foram insultadas como uma família parasita, ingrata e cruel. O negócio do restaurante de Lara disparou. Foi inundado de simpatia e encomendas de novos clientes que admiravam a sua coragem. Por outro lado, a ruína de Rita e Dona Beatriz estava apenas a começar. Uma notificação oficial da polícia foi entregue diretamente na sua modesta pensão. Rita chorou de medo ao ler a ameaça de pena de prisão que a esperava. Dona Beatriz já não conseguia dormir em paz, percebendo que a sombra das grades começava a pairar sobre a sua velhice, consequência da arrogância que ela própria alimentara. Depois de receberem a notificação da polícia, o ambiente na modesta pensão tornou-se caótico. Rita e Dona Beatriz perceberam que o lugar já não era seguro para elas. O dinheiro que tinham também se esgotara. Com um sentimento de derrota total, Dona Beatriz forçou Rita, Tomé e os seus filhos a voltarem para a sua antiga casa. Era a grande casa deixada pelo pai de David, que Dona Beatriz tomara à força. Dona Beatriz sentia que naquela casa ainda tinha poder e podia esconder-se do escrutínio público que agora os odiava. Ao chegarem,
A grande casa parecia sombria e mal conservada. Os móveis, antes comprados com o dinheiro da herança, estavam agora a ficar gastos, refletindo o destino dos seus proprietários à beira da ruína. Tomé trancou todas as portas e janelas, na esperança de que os seus cobradores de dívidas não conseguissem localizá-los ali. Tentaram acalmar-se, ignorando a realidade de que grandes problemas os espreitavam de todas as direções. Mas a falsa tranquilidade não durou muito. Exatamente à tarde, enquanto chovia torrencialmente, ouviu-se um barulho forte vindo do portão da frente. Um grupo de homens grandes e de ar ameaçador invadiu o pátio. Eram os cobradores de dívidas contratados pelas pessoas que Tomé tinha burlado. A raiva destes cobradores era terrível, pois a dívida de Tomé era astronômica. Começaram a bater na porta principal com uma viga de madeira, gritando para que Tomé saísse, se entregasse e pagasse tudo o que devia. Dentro de casa, o pânico instalou-se. Tomé tremia de medo, o rosto pálido como um cadáver, vendo a ameaça de morte à sua porta. Dona Beatriz gritava histericamente, exigindo que Tomé assumisse a responsabilidade e enfrentasse aqueles homens. No entanto, a coragem de Tomé já se tinha esgotado. Rita chorava, abraçando os filhos, sem saber o que fazer. O som dos arrombamentos tornou-se mais forte, e finalmente a porta principal de madeira cedeu. Os cobradores de dívidas invadiram a casa como um bando de lobos selvagens. Começaram a destruir os objetos de valor na sala de estar. Vasos de flores partiram-se no chão. A grande televisão foi levada à força e as cadeiras foram viradas. O líder do grupo apontou para Tomé, que estava encolhido num canto. Vendo os cobradores a aproximarem-se com uma raiva crescente, a natureza cobarde e egoísta de Tomé apoderou-se do seu bom senso. Em vez de proteger a sua família e a sua sogra, Tomé puxou a mão de Rita e arrastou a sua esposa e filhos, correndo em direção à porta traseira da cozinha. Tomé atravessou a chuva, saltou o muro das traseiras e fugiu, deixando Dona Beatriz sozinha no meio do caos. Dona Beatriz gritou o nome da sua filha, implorando para que Rita não a abandonasse. Mas Rita apenas olhou para trás por um instante antes de desaparecer atrás do muro com o seu marido cobarde. Dona Beatriz estava agora completamente sozinha. O seu corpo idoso tremia violentamente enquanto vários cobradores de ar ameaçador a cercavam. Os objetos de valor da casa continuaram a ser levados como garantia da dívida de Tomé. O líder dos cobradores agarrou o braço de Dona Beatriz com força, ameaçando tomar posse da casa se o dinheiro não fosse devolvido em breve. O medo extremo fez com que Dona Beatriz perdesse todas as suas forças. Caiu de joelhos no chão, prostrando-se perante aqueles homens de ar assustador. As suas lágrimas corriam abundantemente, molhando o chão da casa de que tanto se orgulhava. Por favor, o meu filho e o meu genro fugiram. Não me façam mal, eu já não tenho nada. O apelo de Dona Beatriz foi completamente ignorado. Os cobradores ameaçaram voltar no dia seguinte com mais homens se o pagamento não fosse feito. Depois de o grupo partir, levando seus bens valiosos, Dona Beatriz ficou sentada, exausta, no meio da sala de estar agora vazia e destruída. Já não havia arrogância no seu rosto, não havia mais riquezas para exibir. A filha que ela sempre exaltou e financiou, sacrificando o seu enteado, abandonou-a no momento mais crítico. Com as forças que lhe restavam, Dona Beatriz forçou-se a levantar-se. As suas pernas cambaleavam enquanto caminhava sob a chuva miúda. Não havia outro destino na sua mente, senão a casa de luxo da nora que ela sempre humilhara. Tinha de caminhar uma longa distância para implorar a proteção de David e Lara, a única saída para salvar a sua vida da fúria dos cobradores de dívidas. A chuva caía cada vez mais forte, como se o céu derramasse a sua ira por todos os crimes que tinham sido escondidos. A chuva encharcava o corpo envelhecido de Dona Beatriz, enquanto ela caminhava, cambaleando, pelas ruas frias e escuras da cidade. Não tinha nada para proteger a cabeça. As suas roupas estavam ensopadas, coladas ao corpo que tremia violentamente com o frio cortante. Os seus passos pareciam pesados, como se carregasse o fardo de anos de pecados que agora exigiam vingança. A cada passo, as memórias da sua arrogância passada giravam na sua cabeça como uma cassete estragada. Lembrou-se de como expulsou o seu enteado para a rua sem misericórdia, de como se apoderou de bens que não eram seus
e de como insultou Lara com as palavras mais cruéis que um ser humano pode proferir. Agora, a roda do destino tinha girado muito depressa, esmagando toda a sua arrogância e a riqueza de que tanto se gabava. Já não existia a Dona Beatriz arrogante e poderosa. Restava apenas uma mulher idosa que perdera tudo, abandonada pela filha que sempre defendera, e agora perseguida por um grupo de cobradores de dívidas prontos a destruir o resto da sua vida. Depois de caminhar durante horas sob a tempestade, Dona Beatriz finalmente chegou em frente ao portão de ferro da magnífica casa de David e Lara. O seu corpo quase desabou quando as suas mãos enrugadas e trêmulas agarraram as grades. Chorou convulsivamente, chamando pelo nome do seu filho com uma voz rouca, quase abafada pelo som da chuva. O segurança da casa apercebeu-se da sua presença e informou os proprietários. Pouco depois, a porta principal da casa abriu-se. David saiu com um grande guarda-chuva, seguido por Lara. Pararam atrás do portão, observando a figura da mulher idosa, ajoelhada no chão molhado. Lara olhou para a sua madrasta com um misto de sentimentos. Não havia ressentimento ou desejo de troça. Apenas um vazio ao ver o quão trágico era o fim de uma ganância. David manteve-se firme, o seu rosto impassível como uma parede de pedra. O seu olhar não irradiava o calor de um filho para sua mãe, mas sim o olhar penetrante de um homem a ver uma estranha que um dia destruíra a sua vida. Ao ver David, Dona Beatriz intensificou o seu choro. Implorou com grande súplica, pedindo a David que abrisse o portão e a salvasse. Contou como o bando de homens de ar ameaçador tinha destruído a sua casa e confiscado todos os bens valiosos, e como Rita e Tomé tinham fugido, deixando-a sozinha para enfrentar a morte. Dona Beatriz implorou por misericórdia, pedindo a David que pagasse as dívidas de Tomé para que ela pudesse voltar a viver em paz naquela casa. Estava disposta a fazer qualquer coisa, incluindo ser empregada na casa de Lara, desde que não fosse morta pelos cobradores de dívidas. A torrente de súplicas misturava-se com lágrimas e soluços de cortar o coração, quebrando o silêncio da noite preenchido apenas pelo som da chuva. No entanto, David não se moveu. Deixou a mulher terminar as suas lamentações até a sua voz se esgotar. Depois de Dona Beatriz se calar de exaustão, David finalmente falou. O seu tom de voz era muito baixo, mas cada palavra que saía tinha uma agudeza capaz de rasgar a alma. David lembrou a Dona Beatriz do passado sombrio. Lembrou-lhe de um rapaz que fora expulso da sua própria casa durante a noite, forçado a enfrentar a dureza do mundo sozinho, sem um tostão, logo após ter perdido o seu pai. David perguntou onde estava a misericórdia de Dona Beatriz quando ele passava fome na rua, e onde estava o sentido de família quando Dona Beatriz amaldiçoou a sua esposa com insultos que rebaixavam a dignidade humana. Ao ouvir esta série de perguntas, Dona Beatriz só conseguiu baixar a cabeça e chorar, percebendo que todas as suas palavras do passado se voltavam agora contra ela. David declarou firmemente que se recusava a dar dinheiro de graça, muito menos para pagar dívidas resultantes de fraudes cometidas por Tomé. Ele nunca usaria o dinheiro ganho com o suor de Lara para salvar as pessoas que sempre tentaram destruí-los. No entanto, no auge do desespero de Dona Beatriz, David tirou uma pasta plastificada de dentro do seu casaco para a proteger da chuva. Entregou os documentos da pasta através das grades do portão, juntamente com uma caneta. David fez uma última oferta, muito contundente. Estava disposto a dar-lhe uma quantia em dinheiro, mas não como ajuda. O dinheiro era o pagamento para recomprar a casa deixada pelo seu falecido pai, que durante todo este tempo esteve na posse de Dona Beatriz. David ofereceu um preço muito baixo, apenas o suficiente para pagar o resto da dívida exigida pelos cobradores, para que Dona Beatriz não fosse torturada. David olhou nos olhos da mulher idosa, com grande intensidade, e disse uma frase que ecoaria nos ouvidos de Dona Beatriz para sempre. A senhora abandonou-me quando meu pai morreu e depois insultou a minha esposa sem parar. Isto não é ajuda. É a minha forma de recuperar o que é do meu pai por direito. Assine este contrato de transferência de propriedade e desapareça da minha frente. Depois desta noite, não teremos mais nada a tratar um com o outro. Dona Beatriz olhou para o contrato com as mãos a tremer. O seu coração partiu-se em 1000 pedaços. Aquela casa era a sua única herança e o símbolo do seu poder. No entanto,
Ela não tinha escolha. Se não assinasse, no dia seguinte, os cobradores de dívidas certamente acabariam com a sua vida. Com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, Dona Beatriz aceitou a caneta e assinou o papel. Renunciou ao seu direito de propriedade com um sentimento de arrependimento insuportável. Depois de o papel voltar para as mãos de David, algo ainda mais chocante aconteceu. O telemóvel no bolso de Dona Beatriz vibrou com força. Ela atendeu a chamada com as forças que lhe restavam. A voz do outro lado era da polícia, informando que Tomé e Rita tinham acabado de ser presos no terminal rodoviário da cidade enquanto tentavam fugir. Foram apanhados em flagrante devido às queixas de fraude e difamação. Dona Beatriz deixou cair o telemóvel, gritou histericamente e desmaiou no meio da chuva, percebendo que a sua vida estava completamente destruída. Sem deixar rasto, o tempo passou muito depressa, curando feridas e fazendo justiça àqueles que a mereciam. Os meses passaram, trazendo grandes mudanças na vida das pessoas que outrora estiveram envolvidas no turbilhão de crimes e arrogância. O tribunal foi a testemunha silenciosa do fim da jornada de Rita e Tomé. Com base nas provas sólidas apresentadas pelo advogado de David e nas numerosas queixas de outras vítimas de fraude, o juiz proferiu uma sentença muito pesada para o casal enganador. Foram condenados a uma longa pena de prisão. Quando o martelo do juiz bateu, Rita chorou convulsivamente, chamando pela mãe e pelo irmão em busca de ajuda, mas os seus gritos lancinantes já não serviam de nada. A arrogância que tanto exaltara levara-a para trás das grades frias e escuras. Tomé, o marido de quem tanto se orgulhava, só conseguiu baixar a cabeça em resignação, percebendo que a sua astúcia tinha chegado ao fim. Os seus filhos foram levados pelos serviços sociais e entregues a um orfanato estatal, pois nenhum membro da família estava disposto ou era capaz de assumir o fardo das suas vidas. Entretanto, o destino de Dona Beatriz não foi menos triste. Depois de a grande casa ter voltado oficialmente para as mãos de David, Dona Beatriz foi forçada a procurar um novo lugar para viver com o pouco dinheiro que lhe restava. Agora vive num quarto alugado, muito pequeno e abafado, num canto barulhento da cidade. O espaço mal dá para uma cama fina e um guarda-roupa velho. Todos os dias, Dona Beatriz senta-se no canto do seu quarto, a olhar para as paredes com um olhar vazio. Tem de viver da caridade dos vizinhos, comendo o que pode e fazendo trabalhos precários para sobreviver. As suas noites são passadas a chorar o seu destino, que deu uma volta de 180 graus. Um arrependimento profundo corrói-lhe o coração a cada segundo. Ela só agora percebeu uma verdade muito dolorosa. A filha que sempre mimou e defendeu ferozmente foi, afinal, o abismo da sua destruição. Pelo contrário, o enteado que ela torturou, abandonou e odiou, tornou-se a pessoa mais bem-sucedida e feliz. Mas o arrependimento chegou tarde demais. O tempo não pode ser revertido e ela terá de viver o resto da sua velhice na solidão e na pobreza sufocante. Em total contraste com a vida da sua família postiça, a felicidade de Lara e David só aumentava. A casa deixada pelo pai de David foi completamente renovada e limpa de todos os vestígios do passado sombrio. A casa foi então transformada num lar para crianças órfãs que precisavam de um abrigo. Um ato nobre que trouxe bênçãos incessantes para a família de Lara. O negócio do restaurante de Lara prosperou, com muitas filiais e clientes fiéis que admiravam a sua honestidade e a qualidade da sua comida. Naquela magnífica casa de 1,5 milhão de euros, a paz finalmente se instalou. Não havia mais terror à meio da noite, nem insultos que ferissem o coração, nem parasitas a tentar sugar o fruto do seu trabalho. Lara e David viviam os seus dias em plena tranquilidade, apoiando-se e amando-se mutuamente com ainda mais força. Naquela tarde, uma brisa fresca soprava pelo jardim das traseiras, coberto por várias plantas ornamentais. Lara estava na varanda do seu quarto, vestindo uma roupa confortável. Fechou os olhos, respirou fundo o ar fresco, desfrutando da paz pela qual tanto lutaram. Lara sorriu suavemente enquanto acariciava a sua barriga, que começava a crescer com o seu primeiro filho. Uma bênção muito aguardada após anos de casamento. David aproximou-se lentamente da esposa, envolveu-a com os braços por trás e abraçou-a calorosamente.
Depositou um beijo suave no topo da cabeça da sua esposa, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo por ter uma companheira de vida tão forte, inteligente e cheia de amor. Os dois olhavam para o céu do fim de tarde, que começava a exibir tons dourados, sinalizando um amanhã sempre cheio de esperança. Lara encostou a cabeça no peito do marido, ouvindo o batimento cardíaco calmo de David. A longa jornada contra uma família tóxica deu-lhes uma lição de vida muito valiosa. Perceberam que os laços de sangue não são garantia de lealdade e afeto. Lara respirou fundo, olhou para o horizonte e murmurou uma frase que resumia toda a sua luta. A verdadeira família é aquela que se protege e valoriza mutuamente, não um parasita que consome a bondade até ao fim.